A conversa entre Donald Trump e Vladimir Putin era, sem dúvida, uma das mais esperadas nessas últimas semanas, justamente porque tratou-se de um assunto muito importante, que é justamente a forma de terminar a guerra na Ucrânia. Saber como a guerra iniciou, todos nós sabemos, em razão da movimentação russa, considerada ilegal em razão do direito internacional, pois os russos expandiram o seu território, algo que é vetado pelas Nações Unidas e pelo direito internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas nós sabemos também que as provocações feitas pela OTAN, a questão da deposição de um presidente ah, na Ucrânia por intervenção dos Estados Unidos e este processo contínuo de expansão da OTAN no sentido de enfraquecer a Rússia, também são elementos importantes a serem levados em consideração nesta equação. Mas o que nós observamos é que o presidente Trump decidiu que esta guerra deveria chegar ao fim, justamente por dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar, a Ucrânia não tem ali uma função relevante no sentido de fornecer algo que os Estados Unidos têm interesse. E também por se tratar claramente de um problema europeu. E, em segundo lugar, e aqui é importante de enfatizar, a guerra, mais uma vez, demonstrou a fraqueza da OTAN. Embora, apesar de toda aquela celebração inicial que nós vimos com relação à importância da OTAN, o que nós observamos de fato é que aquilo que ela forneceu para a Ucrânia não permitiu à Ucrânia vencer a Rússia. Então, ficou muito claro que a própria OTAN tem aí uma dificuldade. E Trump compreende que não pode carregar a organização sozinha e pretende utilizar, se ainda permanecer na OTAN, para conseguir aumentar as vendas de equipamentos militares norte-americanos para os países membros da OTAN. Mas o fato é de que a situação é complexa. E Trump tem aí de negociar com o Putin, que não pretende abrir mão de nenhum dos territórios conquistados, e Zelensky, que precisa enfrentar uma opinião pública no sentido de querer avisá-la e querer convencê-la de que, ao final de tudo, aquela guerra e aquele sofrimento ainda valeu a pena e que a solução melhor é a resolução final. O acordo e a conversa prevê aí um cessar-fogo de 30 dias, justamente para que não sejam atingidos novos alvos de fornecimento de energia, de infraestrutura, uma vez que a infraestrutura da Ucrânia se encontra extremamente combalida em razão dos ataques efetuados pelos russos. Então a situação é complexa e obviamente que não vai ser um acordo que vai ser facilmente negociado e que Trump e os Estados Unidos conseguirão aí grandes alterações naquilo que Vladimir Putin propôs na forma de negociar. Afinal, a Rússia, ao fim do dia, foi quem venceu esta guerra e justamente venceu contra toda a retórica do Ocidente, contra toda a atuação da OTAN e principalmente contra uma opinião pública internacional que sempre lhe foi contrária. Mas é uma guerra que apresenta aí grandes perdedores e, infelizmente, o Ocidente foi o grande perdedor desta guerra. Resta saber agora como Putin pretende fazer com que Trump também dê a Zelensky a oportunidade de salvar a sua face, a OTAN a possibilidade de resguardar-se em todo este processo, e aos líderes europeus que parecem querer a continuidade da guerra, mas que não têm nenhuma condição de liderar algum tipo de boia salva-vidas para terem alguma relevância política neste processo de negociação. E, por fim, aos próprios Estados Unidos, que, a partir deste momento, reconhecem mais do que nunca de que o mundo já não é unipolar, os Estados Unidos já não são a potência hegemônica como eram, e a realidade é multipolar.